Olha só, pessoal, já começando aqui com mais uma cena que preocupa e muito, tá? Mais um reflexo dessa ousadia crescente, da audácia sem limites de criminosos que dessa vez abalou a paz pacata de uma cidade interiorana em plena madrugada, e dessa vez o alvo foi Guaxupé, em Minas Gerais, que foi acordada com os tiros de fuzil, diversas explosões, criminosos armados até os dentes atacaram o quartel da Polícia Militar e também uma agência bancária. E é claro que a base da Guarda Civil Municipal e uma viatura da corporação também foram alvejadas. Mais uma ação do Novo Cangaço, né, David? Exatamente, Marinho. Essa ação já é antiga, né, de ataques às forças policiais, às forças militares. Eles fazem justamente isso para evitar que as autoridades consigam sair às ruas e responder. Até um policiamento, uma patrulha que estava ali em Guaxupé no momento em que essa agência bancária foi alvo, os policiais municipais, né, a Guarda Civil Municipal, tentou reagir, foi para cima dos bandidos, só que eles abriram a tampa do carro e atiraram contra os policiais que não puderam revidar. Então essa é uma situação numa cidade de pequeno porte, de 50 mil habitantes, que existe em Guaxupé, em Minas Gerais, e demonstra, né, a fragilidade em relação à segurança pública, de estabelecer uma pronta resposta, porque se tivesse armamento e até mesmo uma estrutura para evitar que a base da polícia fosse atacada, com certeza esses bandidos não agiriam. E, de novo, certas coisas não mudam nessa vida, né, Capitão Telhada? O ser humano só respeita aquilo que ele teme, e com um crime cada vez mais organizado e um Estado cada vez mais bagunçado e omisso, é claro que a audácia da bandidagem será proporcional, e a gente vê cenas como essa acontecendo. Dessa vez foi em Guaxupé, onde parece que é só uma cidade mineira, interiorana, pacata, mas a gente lembra, não há muito tempo, aconteceu na 60ª DP, ali em Campos Elíseos, em Duque de Caxias, delegacia central alvejada ali na Baixada Fluminense. A gente lembra também do furto de armas e drogas de uma delegacia em Sorocaba 4 semanas atrás. Então, mostra que é cada vez mais rotineiro e a gente refém dessa insanidade. Perfeito, André. Essa modalidade de crime chamada Novo Cangaço, também denominada domínio de cidades, é talvez a maior expressão do terrorismo que nós temos hoje no Brasil. São eventos extremamente violentos, ultraviolentos, que a gente classifica, bandidos pertencentes à facção criminosa. Os veículos que eles utilizam, via de regra, são de grande porte, são blindados, os armamentos, os equipamentos utilizados também são de alto potencial de agressividade, via de regra, fuzis 556, 762, explosivos. Inclusive, nessa ocorrência em Minas Gerais, houveram explosões tanto no interior da agência bancária quanto fora, para dominar as forças policiais municipal e estadual. Então é o que a gente tenta hoje também inserir na reforma, quando a gente fala da reforma do sistema de justiça criminal, é classificar e tentar levar a maior punição a esses criminosos ultraviolentos. Em São Paulo, nós há muito tempo não temos esse tipo de ocorrência, mas tivemos várias. Tivemos em Guararema, em Atibaia, em Araçatuba, em Biritiba-Mirim. Necessita de uma resposta extremamente forte e enérgica da polícia também. Em São Paulo, só exemplo, para os nossos irmãos de Minas Gerais, hoje nós temos diversos planos de contingência. Cada região do estado de São Paulo, dentro do seu BAEP, das suas forças táticas, existe um plano de contingência de como atuar diante de uma eclosão de um evento violento como esse. Talvez seja o momento dos outros estados também realizarem os seus planos. E tirarem as amarras que eles mesmos colocaram nas próprias mãos, porque se os governos realmente decidirem agir, a bandidagem não se cria. Mas, Mano Ferreira, o Brasil, a gente sempre fala, né? Parece que o passado no Brasil tem um futuro glorioso. E se é o novo cangaço, é porque já houve um cangaço. A gente lembra do terror que foi tocado ali no sertão por bandoleiros cangaceiros, ali liderados por Lampião, o Corisco também, até que um belo dia Getúlio Vargas decidiu resolver essa parada, mandou uma força-tarefa do Exército e exterminou o Lampião e todo o seu entorno ali em 1938. Realmente, acho que passa necessariamente, como o Telhada colocou, uma resposta enérgica e disposição de realmente dar uma resposta proporcional e encerrar essa insanidade. Achar que isso é insolúvel é a resposta certa para a gente só se aprofundar nesse lamaçal todo, né? Certamente, Marinho. A gente precisa contextualizar que hoje, no século XXI, nós temos uma capacidade de integração de meios de informação e inteligência muito maior do que no século passado, quando o antigo cangaço conseguia, em lugares ermos, estabelecer
o terror. Hoje é completamente inaceitável que a gente volte a ver bandos profissionalizados que têm uma equipe, inclusive, de inteligência. Eles fazem um mapeamento, eles não atacam a esmo, eles planejam esse ataque e, para esse planejamento, eles observam como está disposta a estrutura da força de segurança em cada lugar. Eles deixam para agir exatamente no momento em que eles mapearam que, pelo padrão de atuação das polícias, das forças de segurança, são momentos propícios para a ação desses bandos. Ou seja, a gente está falando, na prática, de criminosos que estão usando mais a inteligência e o planejamento do que o próprio Estado. E isso é absolutamente inaceitável. Então, precisamos expandir as ações bem-sucedidas, como o capitão Telhada falou aqui de São Paulo. Outros estados precisam copiar as boas práticas, porque é inaceitável que tenhamos cidadãos brasileiros reféns desse terrorismo em forma de bando. A pergunta que fica no ar é porque, enfim, a realidade se impõe, a bigorna da realidade sempre se impõe, David de Tarso. Porque será que os governadores terão a autonomia e a competência federativa que lhes é resguardada pela Constituição, caso a PEC da Segurança Pública, tema da vez hoje em Brasília? Teremos uma baita entrevista já com quem está no centro das decisões. O deputado Sóstenes Cavalcante se juntará em breve aqui ao programa, porque parece que realmente o governo federal, na ânsia de querer mostrar uma resposta, vai entregando uma espécie de maquiagem constitucional que fará provavelmente os 27 governadores se tornarem office boys de Brasília. O que você acha? Na verdade, assim, sobre a PEC da segurança, eu acho que agora o texto, da forma como está, tem avanços positivos, sim. Mas o Telhada citou um ponto em relação ao plano de contingência. Eu, enquanto repórter no interior de São Paulo, atuava ali em Presidente Prudente região. É uma região que faz tríplice fronteira, ou seja, tanto com o Paraná como também com o Mato Grosso do Sul. Quantas vezes eu vi essas ações acontecendo? Só depois que criaram o BAEP, até mesmo com um serviço ali onde as viaturas pudessem rodar, porque antes existia até mesmo limitação de viatura, tá? Cada viatura podia rodar uma determinada quantidade de quilômetros. O capitão Telhada sabe muito bem disso, já atuou muito tempo na rota e pode falar melhor do que eu. Mas quando eu fui apurar esses casos de explosões às agências bancárias, o pessoal tinha um limite de rodar, ou seja, 50 quilômetros por dia, e não podia exceder isso. E muitas vezes a base ficava ali com 2 policiais, 3 policiais. Se tivesse, tinham cidades que era 1 policial por plantão, cidades de pequeno porte. Então, acho que o governo também precisa rever essa questão e ter estratégia. Tá, se nós formos atacados, de que forma que a polícia vai reagir? De que maneira que a gente vai evitar que isso aconteça? Por isso que precisa haver um serviço de contingência para realmente determinar um plano para evitar a fuga desses criminosos e dar pronta resposta. Porque é o que você disse, a gente só vê essas situações não acontecendo, os bandidos temem que eles vão levar a pior. E nessa circunstância a gente tem visto que eles têm agido cada vez mais.